Oi, oi! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia do nosso quadro aqui, Histórias da Família RHC, onde nós estamos literalmente, né, recebendo pessoas que estão compartilhando suas histórias, que estão trazendo aqui sua trajetória, seus pontos, né, de chave aí dos seus caminhos para levá-los aí até onde estão hoje, né? Eu acredito fortemente nesse poder de aprendermos com histórias de outras pessoas, porque a gente passa a se identificar com alguns pontos em comum, coisas que a pessoa passou e às vezes nós estamos passando. E a gente pode aprender com a experiência do outro, sem precisar necessariamente de errar, cair, mas a gente aprender com a experiência do outro. Isso, inclusive, é uma fonte fortíssima, né, de aprendizado. Eu, particularmente, aprendo muito com histórias de outras pessoas. Então, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar com a Késia, que é mais uma aluna IRHC, que já tinha sua consultoria e que, enfim, quis, né, trazer um diferencial, um conhecimento extra para alavancar ainda mais a sua consultoria. E Késia, até trouxe aqui, deixa eu ver se eu tenho, ó. Késia já está aqui enquadrada no nosso terceiro marco de consultoria prata. Já estou aqui com o certificadozinho da Késia para entregar oficialmente, né? Hoje o marco 3 de consultoria prata é a consultoria que fatura aí entre 6 e 8 mil reais por mês. A Késia tem um cliente fixo e mais alguns clientes periódicos, né? Que, pelo que ela nos disse, está hoje dentro desse patamar. Então, parabéns a todos os que vieram aqui durante essa semana, que estão progredindo, que estão crescendo, né, durante aí a sua carreira como consultor. Oi, oi! Oi, Elis. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Prazer Que estar bom. aqui. Prazer é todo meu, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, Késia, por você ter se disponibilizado a estar aqui hoje, a vir compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Obrigada por ter topado, né, inspirar as pessoas aqui nesse papel que não é tão confortável assim, né? Vim aqui se expor assim para as pessoas, mas eu fico muito feliz que tanto quem está ao vivo quanto quem vai assistir aí a gravação posteriormente vai poder entender um pouquinho mais da sua história. E eu também tô doida para conhecer mais um pouquinho de você, mais um pouquinho da sua história. Já vejo sua carinha sempre nos grupos, então é um prazer estar te conhecendo assim mais pessoalmente, né? Não tão pessoalmente assim, quem sabe um dia, É, mas o mais pessoalmente que o momento nos permite, né? bacana, Elis. Só agradecer mesmo por estar aqui. Hoje eu sou aluna do GPC e do RHC, mas eu confesso para você que com a agenda cheia ainda não consegui terminar o curso. Isso E não eu, é um problema ruim de ter, né, gente? Agenda cheia, tentando e, encontrar um tempo. Exatamente. E assim, o que me fez, na verdade, eu já te acompanho há bastante tempo, né? Eu sempre quis fazer o GPC, e aí eu sempre ficava, vou esperar até mais um tempinho. Aí eu falei, não, a gente nunca tem um tempinho, né? Então vou fazer. E aí eu fiz o GPC e acho que um mês assim depois você abriu o RHC. Então eu falei, opa, era esse que eu tava esperando assim, com muita prioridade. E aí eu decidi focar mais no RHC e deixar o GPC para quando eu finalizasse. E o Exatamente, faz todo sentido. exato. E o que eu estava buscando era realmente entender como eu poderia melhorar os meus processos, principalmente na parte de precificação, que eu sempre tive muita dificuldade de precificar. Então esse era um grande problema para mim. Uhum. Às vezes eu sentia que eu pagava para trabalhar, sabe? Hum, Então, quando sei. você sabe que faz um processo, você tem todo o trabalho e no final das contas não compensou a sua hora, ou às vezes você precifica, sabe quando você precifica padrão e aí é o que você fala nas aulas, inclusive, né? Às vezes a gente acha que o Uhum. estagiário
vai dar menos trabalho do que um sênior, e na verdade, às vezes não. Então, Uhum. assim, fazer o curso me trouxe, sabe, essa questão da autovalorização, entende? De realmente Uhum. valorizar minha hora, de conseguir otimizar os processos, sabe? Então, acho que era isso que estava faltando para que eu conseguisse realmente ter um avanço aí, sair daquela mesmice, sabe? Daquele Sei. iniciando agora, sabe? Uhum. E Tornar tudo aí, mais profissional, né? De exatamente. uma Eu maneira. acho que de todo o curso, assim, o que eu acho que eu fiz até o módulo 7 ou 8 por enquanto, e acho Uhum. que o que eu posso destacar principalmente é a parte de precificação, a parte financeira e também a parte de imagem, porque isso conta bastante. Eu até mudei assim a imagem, sabe? Quis mudar o visual para dar realmente um aspecto do que eu queria passar para os meus clientes, sabe? Então, Engraçada você ter dito é, isso, porque na verdade são talvez as temáticas que quem esteja assistindo aí pense que são as temáticas menos relevantes, né? É financeiro, imagem, mas olha só como é, como são as coisas, né? Cada assunto tem um porquê de existir e são as coisas que você mais assim utilizou para gerar mudanças, né? No que você já estava uhum. fazendo, que bacana. Isso, e aí tudo vai se ligando. Quando a gente vai fazendo os módulos, a gente vai vendo. Isso aqui faz sentido, então isso aqui se encaixa perfeitamente no outro módulo. E aí a gente vai Uhum. fazendo e vai crescendo junto com os módulos. E outra coisa, a gente que empreende, né? Eu tô nessa empreitada aí há mais ou menos uns 2 anos, se sente um pouco sozinha, solitária. É verdade. Então, o fato de ter o grupo, o fato de ter as meninas lá passando pelo mesmo problema que a gente, pelas mesmas dificuldades, Sim. compartilhar ideias e essa troca, eu acho que também motiva, né? Estava um pouco desmotivada mesmo, veio a pandemia e deu uma caída nos clientes, então isso acabou deixando a gente um pouco assim, mas agora eu acho que essa troca toda levantou o ânimo mesmo, sabe? Para voltar a acreditar que dá certo. E com as ferramentas certas a gente chega lá. Maravilha. Deixa eu te perguntar, você vem de qual formação? Eu fiz gestão de RH. Ah, ok. Finalmente uma gestão de RH aqui, olha. E eu via a maior parte dos alunos sempre eram de gestão de RH. E essa semana ninguém tinha sido ainda, eu estava já sentindo falta. Maravilha. Bom, então vamos lá. Você é de gestão de RH. E aí, você trabalhou em RH antes ou foi para consultoria direto? Como é que foi a sua Uhum. jornada? Eu trabalho com RH há 10 anos Uhum. e sempre tive vontade de empreender, mas é aquilo, falta o tempo, a gente não sabe por onde começar. Então, eu comecei a te acompanhar e eu lembro uma live que eu assisti sua que você falou de como vender o serviço. E essa live, assim, mudou praticamente tudo, assim. Eu até conversei com uma amiga que também é de RH, falei, caramba, olha o que a Elis faz. Eu faço até parecido com ela, mas eu posso fazer melhor ainda usando isso e isso. E Uhum. aí, a partir daí, eu comecei a investir mais, a prospectar mais clientes mesmo, sabe? Inclusive, eu usei aquela sua tática de dar uma amostra grátis do serviço e funcionou super. Me lembro da sua Então, mensagenzinha no grupo. foi Que muito bacana. bom. E aí eu venho trabalhando com o RH de TI. Então hoje eu decidi seguir esse nicho, que é algo que eu já gosto. Inclusive, eu já cheguei a trabalhar no passado, tenho uma formação na área, então isso também me ajuda a ter um diferencial. Então hoje eu Uhum. escolhi ter esse diferencial, ser essa referência, e isso também abriu muitas portas para mim para conseguir outros clientes, outras vagas. É um pouco difícil porque é um mercado bem específico, Sim, mas ao mesmo tempo a gente está com um boom aí de demandas, então realmente por isso que a agenda tá cheia. maravilha. E aí, bom, você estava com a sua consultoria. Detalhe, você resolveu abrir sua consulta. Quando você resolveu deixar de ser a Késia, né, do RH ali, CLT, tradicional, você era CLT, não era? Em algum momento? Era. Perfeito. Uhum. E aí você resolveu, em um determinado momento, vou deixar de ser CLT e vou me dedicar à consultoria. Nesse momento, você já me conhecia ou não? Eu quero entender onde que eu entrei. Não, não te conhecia. Certo. Eu, Ah.
Eu cheguei a ser supervisora numa empresa, mas essa empresa faliu. Então, Uhum, foi aquele momento assim, agora o que eu faço? Aí foi ali que eu uhum, aproveitei para começar a empreender, mas ainda de forma amadora. Então, eu focava mais na pessoa física ao invés de empresas. É o que você sempre fala, pessoa física também é legal, mas quem tem o maior, assim, quem consegue dar mais rentabilidade para a gente realmente é a empresa. Não tem como fugir uhum. disso. E aí foi nesse primeiro ano do empreendedorismo que eu realmente te conheci. E eu fiquei acompanhando e você sempre dizia, eu vou fazer, eu até te perguntava, Elis, quando vê alguma coisa para quem quer empreender? E você dizia, calma, calma. E aí finalmente chegou. Chegou, maravilha. E aí, quando chegou, me conta uma coisa, o que eu quero entender? Você estava lá com a sua consultoria e aí, o que te fazia ter vontade, assim, de estudar mais, de saber mais, de, por exemplo, o que te fez entrar no curso RHC? O que você estava... Você já falou que a parte de precificação era algo que você Uhum. sentia que precisava melhorar, mas, de uma maneira geral, você sentia que precisava estruturar ou você já se sentia, não, tá tudo bem, eu só preciso alinhar um ou outro parafuso? Como é que era a sensação de como esse curso realmente vai me ajudar? Em que proporção? Uhum. Eu sempre me vi como uma consultora, até nas empresas que eu trabalhei, eu achava que eu desempenhava bem esse papel. Mas ainda estava com a CLT muito enraizada em mim, entende? Porque 10 anos trabalhando como CLT, então a gente às vezes espera um pouco mais do que deveria para agir, então a gente tem um salário fixo, está acostumado com isso, então isso também conta. E foi um conjunto, sabe, Elis? Tanto da sua postura, acho que dos seus resultados. Então eu falei, por que eu vou ficar procurando se eu posso encurtar o meu caminho para entender melhor os processos, para entender melhor, deixar tudo redondinho? E eu sabia que o que fosse ia ser bom. Então, porque a gente acompanha o conteúdo gratuito, e se o gratuito é bom, imagina o conteúdo do curso. Então foi bem para deixar tudo mais redondinho e aprender a me posicionar mesmo no mercado. Foi basicamente isso. E incluir o que eu te falei, da imagem, da precificação e de como acho que abordar um cliente também é importante. Para você que já Uhum. tem essa visão de mercado. Então é uma visão diferente da minha que vim de CLT. Então isso tudo somou aí para que eu tomasse a decisão. Na verdade, é o tipo de coisa que a gente não aprende, né, na faculdade, a gente não Não, aprende na escola, a gente não não. aprende em lugar nenhum. Então, é muito difícil mesmo, principalmente para nós que viemos aí da área de humanas, que nós sempre lidamos aí, né, de uma forma com pessoas, mas de uma forma diferente, né? Não com uma postura de vendas ou de Uhum. abordagem, mas pelo contrário, né? De apoio, de prestação, de estar ali disponível, de serviço. Inclusive, até o contrário, a gente não quer incomodar, a gente quer ajudar, a gente quer, né? É, Então, é. acontece que a gente tá tão desacostumado ou nunca, né, passou por esse tipo de conhecimento que realmente para a gente é necessário a gente entender como fazer da forma certa, até para a gente se sentir confortável fazendo e também para que a gente tenha resultado fazendo, senão a gente não sai do lugar, né? Comigo foi muito difícil, eu me lembro. Então a ideia é realmente fazer com que menos pessoas sofram, né, nessa adaptação de uma vida de olhar de puramente RH para um RH que agora empreende, que agora precisa pensar com cabeça de negócio, com cabeça de empreendedor, e algumas coisas mudam mesmo, né? E faz todo sentido. Bom, Verdade. me conta como é que é a sua rotina hoje. Você trabalha de casa? Me conta como é que é. Você tá com. Eu sei que você tem um cliente fixo e que você também tem os clientes que fecham um recrutamento e seleção com você, que são Uhum. serviços que você entrega e que tem um fim. Me conta como é que é a sua rotina. Hoje é 100% home office, então era uma coisa que eu buscava como CLT, que é ter essa flexibilidade. Antes da pandemia, isso era praticamente impossível, né? Então, eu acho que a única forma de conseguir isso era empreendendo. E eu via e eu tinha essa necessidade. Sempre quis ter flexibilidade de horário. Então, por que que a gente precisa trabalhar de 9 às 18, né? Por que que a gente não pode trabalhar um dia às 7, um dia às 10, um dia às 3 da tarde? Então, isso para mim era um valor importante. E eu acho que isso que fez com que o empreendedorismo fosse mais vertente em mim.
Mas hoje, o meu cliente fixo, a gente encerrou o contrato, porém eu Uhum. tenho outros clientes que são temporários, mas que sempre têm uma demanda recorrente. Então eu acabo Sim. ficando com esse volume de vagas assim, flutuando para que eu consiga me manter. Mas até uma coisa que eu queria compartilhar com o pessoal, que você até Hum. fala no curso, é sobre o planejamento. Então, às vezes, a gente quer empreender rápido e ficar com pressa, mas é importante ter um fluxo de caixa do negócio, é importante ter uma reserva de emergência. Então, quem está assistindo aí que quer começar a empreender, pense nisso antes. Acho que fundamental que você fala para compartilhar os dois, né? Quem ainda é Sim. CLT, começar fazendo uma vaga para entender como funciona, se é realmente isso que eu quero. Talvez o problema esteja na empresa e não no que você faz. Então, isso Uhum. tudo aí é um equilíbrio. Eu tô nessa fase agora de me equilibrar financeiramente, porque algumas vagas demoram um pouco mais a fechar, então a gente tem que ter esse fluxo para não ficar dependendo desse fechamento que a gente não sabe exatamente quando vai ocorrer. Então, isso Exatamente. foi uma coisa que eu vi bastante no curso e que me ajudou a entender, a ter essa visão, assim, sabe? De que o negócio precisa ser bem planejado para que a gente não se frustre, né? Exatamente, é o que eu falo bastante mesmo, de essa sensação que talvez a gente tem de uma montanha russa de instabilidade, é uma falta de entendimento de planejamento financeiro, de planejamento de prolabore, de precificação correta. Então, todo esse conjunto da gestão, né, que está por trás ali dos bastidores, ele é muito importante para nos dar essa segurança, né? E eu vejo muita gente assim com medo, Elis, eu tô insegura, e se eu tenho que comprar o curso e já começar a vender, e aí já dá aquele frio na barriga. Não, calma, tem muita coisa para estruturar antes, tem os módulos de estruturação antes. Até você chegar no módulo de É, vender, você já passou por um processo de planejamento, de entendimento, de estudo, que vai te deixando seguro, que vai te fazendo entender mais como é que funciona o negócio, até você chegar no momento de vender, né? Que precisa já ter minimamente uma estrutura uhum, definida. sim, Então, é isso, às vezes precisa da gente parar, olhar e reorganizar algumas coisas. E tá tudo é, bem, né? E tá tudo bem. é, Você que começou antes, né? Você fez um caminho meio contrário, assim, né? Você é. começou e agora Uhum. você tá parando, respirando e olhando. Exatamente, exatamente. E essa coisa assim, sabe, de parar e planejar quando a gente está lá fazendo, a gente não pensa. Então, ter alguém para dar esse conselho, eu acho que isso é fundamental. Se a gente pode crescer errando menos, por que que a gente vai tomar o caminho mais longo? Se a gente pode aprender com os erros e os acertos de alguém que já está em um lugar que a gente quer chegar, por que que a gente vai ficar, sabe, dando voltas assim, sem rumo, né? Então é isso que eu penso e foi, acho que o principal motivo que me fez ser aluna do RHC. Perfeito, faz todo sentido. Eu me lembro que eu comecei achando que o que fazia diferença, a única coisa que importava era saber executar o serviço. Ah, se eu sei fazer um recrutamento, se eu sei fazer. É o que importa, né? É isso que basta, e aí as coisas vão acontecendo, você tem ali um network fecha, aí você vai fazendo, quando você percebe, né, as coisas começam a desorganizar, você não começa a ter tanto controle do que está É, acontecendo, estagna, para de crescer, não cresce mais, não vem novos clientes. Então, eu passei por isso, né, e sei que é isso que falta, né, esse olhar realmente de entender outras nuances do nosso negócio antes mesmo da gente pensar que o erro tá na prospecção. O erro às vezes, não erros, né? Mas os probleminhas, os parafusos que precisam ser apertados estão antes disso, né? Isso que você está fazendo é importantíssimo para o seu negócio e realmente é o que vai determinar aí os próximos passos serem mais seguros, serem de uma forma mais palpável, num solo mais sólido, né? Para que os resultados eles venham de uma forma mais consistente, sempre crescendo. E esse é o poder. Como você já tem ainda uma perspectiva de experiência, você já viveu muitas coisas na sua consultoria, isso ainda te dá uma vantagem de você perceber ainda mais o que que você precisa ajustar, o que que não, o que que já estava bom, o que que coloca mais foco, enfim. É muito bacana isso que você está passando. Parece que não sei, né, a sensação que você tem, mas às vezes pode até parecer que, poxa, mas eu tô
parando ou retrocedendo, mas não, na verdade é um passo para trás para dar três para frente, né? A gente precisa Uhum. disso muitas vezes no nosso negócio. Aqui mesmo a gente faz isso muitas vezes, assim, pelo menos uma vez no ano a gente dá um passo para trás e entende o que precisa ser reestruturado, porque quanto mais você cresce, mais as coisas tendem a começar a bagunçar de novo e aí você tem que dar um passo para trás. Espera aí, vamos dar um upgrade do nosso planejamento, porque agora já precisa de mais detalhes do que tinha antes, né? Que já não está mais comportando. Verdade. Então, ok, Uhum. vamos contratar mais gente, já não está dando certo. E aí, quando você percebe, sempre precisa desses momentos de respiro. Não, peraí, vamos dar um passo para trás, vamos replanejar, reestruturar, reorganizar, colocar as coisas no seu lugar para a gente colocar mais energia. Senão, né, as coisas começam a sair do eixo, e faz todo sentido. E me Verdade. conte um pouquinho, assim, da sua expectativa agora. Qual que é a sua expectativa nesse momento de, ok, estou replanejando, como é que tá a sua expectativa para o que vem aí com essas mudanças? Meu plano hoje é realmente continuar, então é fazer isso mesmo de me reestruturar, montar um caixa financeiro para que eu tenha essa tranquilidade. Então, para que eu consiga até escolher os projetos que realmente têm a ver com o que eu quero, tem a ver até com o que eu acho ético, vamos dizer assim, né? Então, Uhum. isso conta muito, os clientes que eu me identifique. E às vezes a gente tem que demitir alguns clientes também para conseguir tocar o barco. Então, isso tudo faz parte desse processo de planejamento. É isso que eu busco Faz. hoje, é estabilizar mesmo, para que eu tenha essa tranquilidade, entende? Essa tranquilidade para conseguir dar os próximos passos da forma correta, sem atropelar processos e tudo mais. Isso que você falou é uma coisa super real, né? A gente chega num momento que realmente a gente não só pode, como a gente deve selecionar os clientes que faz sentido a gente trabalhar, que está de acordo com o que a gente acredita, que vai agregar de verdade para o que a gente está fazendo. E claro que no início você não escolhe, né? É. Porque no início você está querendo pegar experiência, crescer, fazer seu nome, fazer reputação. Mas a ideia é que com o tempo você consiga organizar a sua demanda de acordo com que você, olha, esse cliente aqui, sabe, não compensa para mim, tá? Ele, Uhum. né? E acontece, já aconteceu Sim. muito na minha trajetória. Tem momentos que não dá para você, né? No início não dá para você, às vezes, se dar o luxo de deixar algum cliente de fora, mas a meta de vida é essa, é você É. ter clientes com você, que você goste de trabalhar, que seja gostoso de fazer uma Que tem a parceria. ver com o que a gente pensa, né? Com os nossos Exato. valores. Exato, que combine as mentes, os valores, exatamente, que agregue um ao outro, que seja uma parceria coesa, né, que faça sentido. Isso é muito, muito importante. E esse planejamento que você está fazendo é muito importante mesmo para isso, que é o momento de você até se conhecer como consultoria, entender o que para você é importante nesse processo, para que os clientes eles comecem a ter mais sinergia com isso de uma forma muito natural. Parece que quando a gente tem tanta clareza e certeza e se posiciona como a consultoria que a gente sabe que deseja ser, a gente começa a atrair pessoas que são mais congruentes com o que a gente pensa, né? Naturalmente. Mas para isso a gente precisa se posicionar bem, né, com relação ao que a gente pensa. E isso passa por um processo de primeiro entender, né, quem nós somos como consultoria, o que nós queremos, quais são nossos valores, o que é importante para nós, quais são nossas metas e nos posicionar dessa forma para que as coisas ao nosso redor comecem a acontecer de uma sinergia, assim. É muito engraçado isso, né? É verdade, Elise. Até uma coisa que eu lembrei agora, eu sempre atuei assim para plataformas de recrutamento. Então, eu não precisava fazer o processo de ter um contrato, de ter tudo Hum. bonitinho. Isso já vinha para mim. E aí, depois que eu fiz o curso, eu realmente peguei alguns clientes meus, né, diretos, e precisei ter o contrato. Então, o curso veio na hora certa, porque vocês tinham um modelo de contrato pra gente, eu só personalizei com algumas coisas e ficou uma coisa muito mais redonda, com datas. Então, dá uma seriedade, né? Quando chega e você emite nota e você tem um contrato. Então, isso tudo já mostra que você realmente quer levar a sério aquele projeto e a empresa que está te contratando também tem uma segurança maior. Então, acho que isso também é Exatamente. muito importante.
Traz credibilidade para o que você está fazendo, né? Traz profissionalismo para a parceria. O cliente ele passa a te olhar de uma maneira diferente, né? Poxa, isso aqui não Aham. é uma autônoma qualquer querendo pegar um bico, não. É uma É, empresa sólida, com, né, com credibilidade profissional. Todos os processos, eles percebem o profissionalismo do que a gente está fazendo, desde a proposta que é mandada, do portfólio que é apresentado, do contrato, enfim, de tudo, todos esses passos, né? Inclusive da implantação do serviço, com tudo, com a fidelização no final, enfim, tem um monte de etapas que mostram que a gente está aqui para ficar mesmo, né? Para é ser verdade, profissional. verdade. E isso faz muita diferença, porque existem muitos profissionais, como eu disse, né, que cometem esse erro, é só ter o conhecimento técnico, eu vou lá, vou fazendo, e esses profissionais acabam não se posicionando da maneira efetiva como consultores, e os que realmente se posicionam, que é a ideia do que nós estamos fazendo, tem esse grande diferencial, né, de até valer mais, passar mais valor porque a gente está fazendo e poder cobrar mais e poder escolher com quem a gente quer trabalhar e ter agenda cheia. Então, essa é a intenção, né, de futuro. É começar certo para poder chegar nesse momento de estar tranquilo, escolhendo com quem eu quero trabalhar, cobrando mais do que a média de mercado, contratando pessoas caso eu não queira mais despender tempo, né, para fazer mais coisas e continuar crescendo e assim vai. Eu acredito muito no poder da meta, saber para onde a gente está indo, o que que a gente quer. Aqui mesmo na nossa consultoria, a gente já chegou no patamar que a gente queria, a gente não quer contratar mais, não quer crescer mais, apesar de que a gente tem essa capacidade, porque tem clientes que ficam na lista de espera, né? A gente não consegue atender, mas não é o nosso desejo. A gente tem outros projetos, a gente tem inclusive projetos pessoais, a gente já chegou no patamar que nós gostaríamos de chegar, e crescer significa se doar mais e nós não queremos nisso, né? Pelo menos não nesse momento. Então, é muito importante isso, porque cada um tem o seu momento de sucesso, né? Tem o seu patamar de sucesso, tem aonde quer chegar, Verdade, verdade. né? E tem o que quer viver. E a meta é muito importante por isso, para você ter essa clareza. Senão, a vida vai te levando, as coisas vão acontecendo. Quando você vê, você se vê num lugar que você não queria, É, tá? Numa rotina que você não queria estar é vivendo, verdade. né? Então, é muito importante isso que você está fazendo. E que bom que assim, os passos do curso estão ajudando de alguma forma. E esse é o momento certo para isso, né? De verdade. O momento Exatamente. certo é ontem. Sempre É, é ontem. O quanto é antes. verdade. E aí, Elis, até uma coisa para o pessoal realmente pensar nisso, de ter uma empresa legalizada, de tem que pagar imposto, mas tem seus prós e contras, né? Se você está pagando imposto é porque você está vendendo, é porque você está trabalhando. E Exato. aí, até uma coisa interessante, eu fechei um contrato com uma faculdade aqui do Rio, bem, bem legal, bem bacana. Hum, E o fato de ter um contrato, então eu tive que passar para a equipe de compras, eles tiveram que ver toda a estrutura legal da empresa. Então, assim, isso faz toda a diferença. Se eu não tivesse isso, eu não teria conseguido as vagas que eu consegui, né? Que eu fiz o processo de uhum, recrutamento e seleção para eles. Então, isso realmente faz diferença. Acho que quando a gente quer levar o nosso negócio a sério, a gente precisa fazer com que ele seja visto como um negócio sério. Para nossa uhum. família, para os nossos amigos, para os nossos clientes. Então, é importante a gente se posicionar assim, de acordo com o que a gente quer crescer, é o que você falou. A gente vai chegar num nível e às vezes a gente vai querer parar naquele nível, porque a gente quer conciliar a vida pessoal, a gente tem outros projetos, mas isso tudo deve ser feito da forma correta. Então, eu penso muito assim. De forma consciente, né? Tem que ser uma escolha, não tem que ser algo que aconteceu por acontecer, né? E Uhum, isso que você falou de levar a sério é muito importante. Acho que é uma escolha que é a primeira escolha que a gente tem que fazer. Antes do primeiro passo que a gente dá, a primeira escolha que a gente tem que fazer é: eu estou disposto, eu estou disposta a levar isso a sério. Eu uhum. estou disposto a encarar, né, essa minha nova atuação com seriedade, com tudo que precisa, me dedicando a fazer isso de uma forma séria, com, né, com posicionamento de seriedade, porque senão brincar de consultoria não dá certo, né? Pode até dar Não, certo no começo, ali fecha algumas coisas, mas enfim, não é para, não dá para é, viver desse jeito, pelo menos não de forma consistente e segura. Além disso, é importante a gente pensar que a gente está atrelando o que a gente está fazendo ao nosso nome.
Então, tudo que a gente faz leva o nosso nome, a gente está assinando o Uhum. nosso nome embaixo, É né? verdade. Então, a gente tem que sentir, sim, orgulho do que a gente está fazendo, tem que nos sentir bem quando a gente executa uma vaga ou um outro determinado serviço e falar, poxa, eu fiz o meu melhor, eu criei o melhor relacionamento que eu podia com essa empresa, eu deixei o meu nome de uma maneira bacana. Quando essa empresa falar sobre esse trabalho, eu sei que ela vai estar falando bem, porque tudo aconteceu da forma que eu planejei. Então, isso é muito importante também, né? Que a gente não tá aqui só para ganhar dinheiro, a gente tá aqui para realmente fazer algo que a gente se orgulhe de fazer, que faça sentido pra gente, né? E essa é a primeira Exatamente. decisão que a gente tem que tomar, na minha visão. Senão, né, a gente acaba cometendo alguns erros aí no caminho, né? Sem essa clareza da seriedade. Foi muito importante isso que você disse, realmente. Exato. E Me outra conte uma. coisa. Ah, fale, Ah, fale. diga, Não, diga. não, eu não quero. Vou mudar de assunto, então vamos Tá. escutar você. É, você disse isso também até no desafio que a gente fez, que foi bem legal, das pessoas saberem o que a gente faz, né? Eu sempre falei para todo mundo o que eu estava fazendo. Inclusive, esse contrato que eu te falei, eu consegui fechar de uma pessoa que trabalhou com uma pessoa que eu trabalhei. Olha Então, só. assim, a gente precisa mesmo falar, precisa se posicionar, porque as pessoas precisam de alguém de confiança. E é muito mais fácil eu ter uma indicação do que pegar alguém no mercado. Então, isso Uhum. também faz diferença aí pra gente que está começando agora, eu acho que é fundamental. Com certeza. E a gente comete esse erro mesmo, de guardar pra gente, de não gritar para os quatro cantos do mundo. E a gente tem que encontrar mesmo uma forma de fazer isso, porque a gente tem oportunidades à nossa volta que a gente nem sonha que existem, É né? E a verdade, gente descobre quando a gente se posiciona assim. é E uma verdade. coisa que eu achei muito bacana na sua fala, que a Bruna me encaminhou, o áudio que você respondeu para ela, algumas perguntas, e me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro que você se posiciona mais como especialista de recrutamento e seleção. Hoje é o que você faz, é o recrutamento e Uhum, seleção, certo? E isso é certo. muito bacana de mostrar para as pessoas que não necessariamente elas precisam ter um portfólio de serviços gigante para poder se tornar um consultor de RH. Ai, meu Deus, Elis do céu, eu preciso, sabe, ter 10 habilidades de implantação diferente, plano de carga, salário de avaliação de desempenho, para eu ser um consultor? Não, tá aí a Kézia mostrando que é possível você ser especialista em uma coisa e se posicionar como especialista nisso. Kézia é especialista em recrutamento e seleção, a consultoria dela, né, Kézia? Exatamente. E assim, ainda mais, de TI. Então ainda ficou De uma coisa TI. mais específica. É, eu não vejo necessidade, sabe, Elis? Até porque, por enquanto, eu até tenho uma pessoa que me ajuda, mas ainda é uma coisa muito pequena. Então, eu acho que ficar pegando muitos processos diferentes hoje para mim me atrapalharia, entende? Uhum. E aí eu preferi escolher o que eu tenho mais habilidade, o que eu acho que eu consigo entregar melhor para o cliente, que eu acho que eu consigo fazer mais rápido e melhor. Então, eu foquei em ficar só com recrutamento e seleção. Acho que foi Sim, uma estratégia perfeito. bacana aí para eu conseguir ter um resultado melhor. Sim, e se tá dando certo, é isso. As empresas, elas precisam de contratar pessoas o tempo inteiro, seja por crescimento, seja por substituição. Essa necessidade, ela é de absolutamente toda empresa. Não existe uma empresa que não tenha essa demanda em algum momento, Verdade. né? Uhum. Então, é uma demanda muito recorrente, inclusive que te permite ficar com os mesmos clientes É. sempre que tiver demanda. Então, esse mesmo cliente, tem uma vaga hoje, a Kézia. Uhum. Tem uma vaga mês que vem? Opa, Kézia. Tem uma vaga Uhum. do outro mês? Kézia. Então, existe ainda essa possibilidade de uma recorrência nos clientes com um único serviço. E tá tudo bem, né? Depois, senti vontade de inserir outro. Posso? Posso. Mas eu preciso necessariamente dominar uma série de coisas para ganhar dinheiro, para realmente me tornar uma consultora? Não, não precisa. Não. Então, esse é um ponto importante da gente falar também para diminuir um pouco a ansiedade das pessoas nesse sentido, né? Claro que o curso ensina 5 serviços, mas você não precisa começar com 5. Você começa com um, aí insere mais um, se você sentir que seu cliente está precisando e você se sente segura. Ou não quero, eu quero ser especialista nisso, me posicionar nisso. Tá ótimo, não tem problema nenhum. A questão é, você tem possibilidade de ter acesso a 5. Então, se precisar, tá lá para você estudar. Agora, se você Exatamente. quiser se posicionar como especialista em algo,
É absolutamente possível e natural, inclusive. Tem muitas consultorias que se especializam em serviços Uhum, específicos. E tá uhum. tudo bem, né? E tem espaço para os dois, né? Tanto como para quem quer ser especialista, como para quem quer ter um portfólio maior. Então, acho que Exatamente. dá Empresas não para seguir. faltam, É, verdade, com demandas das mais verdade. variadas possíveis, seja, enfim, recrutamento ou outra coisa. Inclusive, dá para fazer parcerias. Eu não implanto outras coisas, É, mas se eu vejo que o meu cliente, que eu fiz uma vaga para ele está precisando de uma outra coisa que eu não faço, eu indico um colega, é né? Então, verdade. essas parcerias, elas também são muito bacanas. E quando a gente está numa rede de network, onde a gente conhece outros profissionais, que nós confiamos, que vai fazer um trabalho bem feito, que a gente vai querer atrelar o nosso nome indicando. Isso acontece de uma forma muito natural, né? A gente vai conseguindo suprir o cliente sem necessariamente ser por nós. A gente Uhum, apresenta, faz uhum. ponte de contato, enfim. Isso é muito bacana. E o que que te fez escolher a tecnologia, além do fato de você já ter trabalhado com isso? O que que te fez assim, olha, eu quero nichar nessa área? Teve alguma coisa específica além da experiência? Você gosta dessa área? Gosto, gosto. Adoro tecnologia e eu acho que, sinceramente, não me vejo trabalhando em outra área. Então, é uma área que eu adoro mesmo. Os profissionais são bem específicos, é um mundo totalmente diferente. Quem faz RH de TI entende isso. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque o mercado está muito aquecido e também está cheio de oportunidades. Então, para quem quiser ser da área tech, está com muita oportunidade mesmo e vale a pena investir nisso. Essa área está crescendo muito, principalmente depois da pandemia. É uma área Sim, que já estava em crescimento agora, então, né, teve um muito, empurrãozinho muito aí da mesmo. pandemia. Eu Aí Você tava vendo você no vê vaga disso o LinkedIn, tempo inteiro, né? tava vendo no LinkedIn, até uma matéria esses dias que a demanda para os próximos 3 anos é 420 mil profissionais de tecnologia. Mas a gente só forma mais ou menos 40 mil por ano. Então, assim, vai faltar Olha mão de só. obra, vai precisar de recrutadores. Então, quem quiser investir nisso é um ótimo caminho para começar. Perfeito, muito bom para você ver. Atender empresas já é uma grande demanda, porque a gente sabe a quantidade de empresas que existe no Brasil. Atender ainda uma área que está em crescimento como essa é uma demanda dupla, né? É assim, uma É, oportunidade dupla. é verdade, é verdade. E Kézia, o que que você falaria para as pessoas que estão aí começando, que estão ainda com aquele friozinho na barriga, que faz absolutamente, né, todo sentido, é natural, que estão em dúvida, será que eu começo agora? Será que não? Qual que é o melhor? O que que eu faço? Por onde começar? O que que você poderia deixar aí de recado para essas pessoas? Hoje é tudo muito mais fácil, na minha opinião, do que quando eu acredito que quando você começou, quando eu comecei, era muito mais difícil, né? A gente não tinha acesso a essas informações. Para eu falar com a minha mentora como eu estou falando hoje, isso seria muito difícil. Até por questão de geográfica, né? Então, primeiro conselho, se você tem alguém que você confia em, que você se espelha e que você pode, que você tem acesso a essa pessoa para que ela seja a sua mentora, faz isso porque vai valer muito a pena. Foi o que eu falei no começo da live. Se você pode encurtar os caminhos e aprender com os erros e acertos de alguém, vale super a pena. E eu acho até barato demais, sinceramente, o valor que a gente paga para ter esse conhecimento todo. Entende? Então, meu conselho é, não estou aqui para vender o curso da Elis, mas já estou vendendo. É, então, Maravilhosa. real, real, gente. O meu conselho é, quem está em dúvida ainda, vale a pena investir. Você vai investir não só na sua carreira, mas vai investir em autoconhecimento, porque é aí que você vai entender se realmente você quer ser um consultor, se você tem jeito, ou se você só precisa ser moldado para isso. Então, vai tirar essa pulguinha atrás da orelha. Se eu quero ser CLT, se eu quero empreender, ou se eu quero fazer os dois, porque também dá. Então, eu acho que é questão de você entender que é uma oportunidade. Acho que de todo mundo entender que é uma oportunidade mesmo para crescer profissionalmente como pessoa. E eu acho que arriscar mesmo, e se a gente errar, a gente volta e conserta. A vida passa rápido, então aproveita as oportunidades. E eu acho que a gente tem que fazer o que deixa a gente feliz. Se é empreender,
você vai dar um jeito, tá faltando tempo. Eu vejo as meninas no grupo que são CLT e elas conseguem um tempinho para tocar o projeto. Então, quando a gente quer muito uma coisa, a gente corre atrás e dá certo. Eu penso assim. É verdade, isso é verdade. E quando a gente tem pessoas ao nosso lado que nos dão uma motivação extra, isso ajuda, né? É, Porque é natural que a gente tenha momentos de desânimo, momentos que dá uma tem queda na mesmo, motivação. tem. Uhum. Faz todo, né, sentido assim para uma trajetória que é longa, sempre vão ter alguns momentos assim. E estar em um grupo que você consegue chorar as pitangas e um se ajudar e trocar É. experiências, enfim, isso é muito bacana porque todos se entendem, porque todo mundo tá Uhum. passando pela mesma coisa, né? Diferente É. de, às vezes, pessoas próximas a você que não vão Que entender não absolutamente entendem. tudo. Verdade. Pode ser o E- pai, a mãe, o marido, não vai entender, mas quem tá lá no mesmo perrengue vai entender. E até uma coisa que eu Exato. queria ressaltar aí para todo mundo, acho que é um diferencial mesmo do curso, dos dois, na verdade, do RH e do GPC, é o suporte, que é importante. Quando a gente tem uma dúvida, então ter alguém para tirar essa dúvida nossa específica, e a gente tem isso lá dentro da comunidade do Telegram. Então isso faz diferença, sabe? E, gente, vale muito a pena. Ah, gente, eu não paguei a Kézia para fazer Não, propaganda não para mesmo. mim, Não foi mas, combinado, a mas, gente não se falou. mas ela tá fazendo um ótimo trabalho. Kézia, muito obrigada, de coração. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui comigo hoje, porque eu já te acompanho já tem um tempo, seu rostinho aí nos grupos, e vi que você mandou, já tem alguns uns tempos atrás, lá no início da comunidade do RHC, que você mandou que tinha feito um serviço gratuito, depois você mandou um print que Isso. você fechou esse cliente agora novo, então eu fico acompanhando sempre e tô vendo o quanto você tá, né, fazendo, se dedicando, se esforçando, e isso é que faz toda a diferença. Muito obrigada por ter confiado em mim, em nós do Instituto, ter comprado os dois cursos pertinho aí um do outro, significa que você estava disposta mesmo a investir nisso, e isso já mostra, né, uma característica sua de, peraí, eu estou investindo nisso de verdade, eu quero muito fazer isso dar certo, esse comprometimento, né? Então, muito obrigada por isso, espero te acompanhar de pertinho aí ainda nas próximas conquistas que você for tendo, que eu tenho certeza que é só o começo. E eu quero acompanhar a cena dos próximos capítulos. Vai me contando o que está acontecendo, que já já eu tenho certeza que nós estaremos aqui fazendo outra live com o seu troféu aí de consultoria Black e comemorando juntas o seu crescimento, viu? Obrigada, viu, Elise? Eu é que agradeço demais, é um prazer estar aqui. Desde que eu te conheci, eu senti confiança, sabe, no seu trabalho, seriedade. Então isso para mim faz toda a diferença. Não é só estar na internet, sabe? É alguém que realmente dá o suporte. Então isso para mim acho que é fundamental e espero que a gente bata esse papo aí muito mais vezes e muito sucesso aí para vocês também no Instituto. Obrigada para todos nós. Muito obrigada, Kézia. Um Beijo no seu beijo. coração.